Olá, boa noite para você. Forças de segurança venezuelanas atiram contra drones nas proximidades do Palácio Presidencial. Donald Trump descarta eleições na Venezuela em 30 dias e diz que precisa consertar o país primeiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. A gente abre esta edição com a informação de que tiros foram disparados nas imediações do Palácio Presidencial da Venezuela agora à noite. Autoridades venezuelanas informaram que agentes de segurança abriram fogo contra drones que se aproximavam do prédio governamental. Segundo a imprensa americana, os aparelhos teriam sido operados por agentes do próprio governo venezuelano e foram identificados como ameaça pelas forças de segurança. Os Estados Unidos afirmaram não ter qualquer envolvimento no incidente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou a realização de eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. Trump afirmou que, devido às condições atuais no país, não vai ser possível realizar um processo eleitoral viável em um mês. Ele destacou que é necessário primeiro estabilizar a Venezuela. O presidente americano também rejeitou a ideia de que os Estados Unidos estariam em guerra com o país, dizendo que a operação é voltada contra traficantes de drogas. Trump completou que Delcy Rodrigues, que assumiu o governo interino depois da captura de Nicolás Maduro, vem cooperando com o governo americano. E representantes dos Estados Unidos e da Venezuela ficaram frente a frente no Conselho de Segurança da ONU em Nova York. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu em caráter de emergência depois de um pedido da Venezuela. O embaixador americano Mike Waltz afirmou que a captura de Nicolás Maduro foi uma ação policial para cumprir a lei e negou estar em guerra contra a Venezuela ou contra o povo venezuelano. Não estamos ocupando um país, disse Waltz. We are not occupying a country. A Venezuela classificou a operação como ilegítima. Hoje não é apenas a soberania da Venezuela que está em jogo. Está em jogo a credibilidade do direito internacional, declarou o embaixador venezuelano Samuel Moncada. A operação americana também foi criticada por países como China, Rússia e Colômbia. O Brasil seguiu na mesma linha. Em espanhol, o embaixador brasileiro, Sérgio Danesi, disse que os fins não podem justificar os meios. No primeiro dia útil desde a operação dos Estados Unidos na Venezuela, Donald Trump participou de uma reunião aqui na Casa Branca que foi fechada à imprensa. Ele voltou a Washington ontem à noite e fez novas ameaças a bordo da aeronave presidencial. Trump não descartou uma possível ação militar contra a Colômbia e citou o presidente Gustavo Petro. Ele tem usinas e fábricas de cocaína e não vai fazer isso por muito tempo, ameaçou Trump. O presidente colombiano considerou as falas de Trump como ilegítimas e alertou que novos ataques podem provocar a retomada de guerrilhas. O ex-presidente Nicolás Maduro e a mulher Cília Flores se declararam inocentes diante de um juiz no Tribunal de Nova York. Maduro ainda alegou que é um prisioneiro de guerra e que foi sequestrado pelo governo americano. O casal deixou o centro de detenção bem cedo, às 7 horas no horário local. O carro blindado deixou os dois num pátio. De uniforme prisional, Maduro estava algemado e mancava. Ele e a esposa Cília Flores foram levados de helicóptero até um ponto mais próximo do tribunal. De lá, um outro comboio levou o casal até o local da audiência. Na porta do tribunal, manifestantes contra e a favor do ex-presidente. Jornalistas podem acompanhar as audiências, mas imagens são proibidas. A tradição é descrever o que acontece com desenhos. Nicolás Maduro estava sentado ao lado de Cília Flores. Os dois usavam fones para ouvir a tradução simultânea. Maduro contratou um dos advogados mais conhecidos dos Estados Unidos. Barry Pollack defendeu Julian Assange, o ativista conhecido por publicar documentos secretos do governo americano. Ele fez um acordo para conseguir a liberdade.
Outro nome conhecido comandou a audiência, o juiz Alvin Hellerstein, de 92 anos, que já esteve à frente de casos como o do produtor de cinema Harvey Weinstein, condenado por abuso sexual. Nesse tribunal, Nicolás Maduro disse que é inocente. Se apresentou como presidente da Venezuela, afirmou ter sido sequestrado pelo governo americano e se declarou prisioneiro de guerra. A audiência é uma formalidade da justiça, quando os acusados tomam conhecimento oficial das acusações que enfrentam. Maduro foi denunciado por 4 crimes ligados ao tráfico de drogas, que incluem importação de cocaína. Os advogados de defesa disseram que Cília foi ferida durante a operação na Venezuela e que o casal precisa de atenção especial. Depois de 40 minutos, os dois voltaram ao centro de detenção. A próxima audiência será no dia 17 de março. A vice-presidente Delcy Rodrigues tomou posse como presidente interina da Venezuela. Ela é uma aliada histórica de Nicolás Maduro e assume o comando do país com o apoio das Forças Armadas e da maioria absoluta no parlamento. Delcy Rodrigues fez o juramento de posse hoje à tarde na Assembleia Nacional da Venezuela. Vengo com dolor, pero devo dizer que vengo também com honor. Aliada de Maduro e uma das figuras centrais do regime venezuelano, Delcy Rodrigues conseguiu o apoio das Forças Armadas e o consentimento do governo de Donald Trump para assumir o poder. Antes da posse, e pela primeira vez desde a Operação Militar Americana, ela adotou um tom conciliatório em relação aos Estados Unidos. Em uma rede social, Delcy Rodrigues convidou o governo americano a construir uma agenda de cooperação e desenvolvimento compartilhado, respeitando a legalidade internacional. Também tomaram posse hoje os parlamentares eleitos em maio do ano passado. A nova Assembleia tem maioria governista. Dos 285 deputados, 256 apoiam o regime de Nicolás Maduro. Entre eles está Nicolás Maduro Guerra, conhecido como Nicolásito. O filho de Maduro ofereceu apoio incondicional à presidente interina. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Já o deputado chavista Jorge Rodrigues, irmão da presidente interina, foi reeleito para a presidência do parlamento. Fontes do Palácio do Planalto, em Brasília, confirmaram que houve uma conversa por telefone entre o presidente Lula e Delcy Rodrigues no sábado. Ela ainda não havia sido nomeada presidente interina e o contato teria tratado da situação do país depois da ação americana. Nesta segunda-feira, o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, voltou a pedir a libertação de mais de 800 presos políticos e o retorno dos exilados. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde enviou uma equipe para monitorar a situação na fronteira com a Venezuela. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde vai atuar no apoio à região. A gente vai falar com a Jaqueline Frison. Boa noite, Jaqueline. Boa noite. Oi, Giovana, muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Olha só, pelo menos até o momento, o governo ainda não registrou um aumento no fluxo migratório na fronteira com Roraima. Mas o Ministério da Saúde já enviou uma equipe da Força Nacional do SUS para avaliar as estruturas da saúde, também os profissionais, as vacinas e outros insumos. Desde a operação americana na Venezuela, o Ministério da Saúde mobilizou equipes para reduzir a pressão no sistema de saúde do lado brasileiro. A pasta também se colocou à disposição da Organização Pan-Americana da Saúde para reforçar possíveis ações de ajuda humanitária na Venezuela. E uma das principais preocupações, Giovana, é porque um centro de distribuição de medicamentos e insumos para a diálise foi totalmente destruído na cidade venezuelana de La Guaira. Essa é uma das preocupações, portanto, o governo brasileiro está mobilizando do lado de cá. Eu volto com você. Então a gente segue acompanhando, né, Jaque? Muito obrigada pelas informações. Mais de 100 militares do Exército Brasileiro fazem o patrulhamento da fronteira com a Venezuela, em Roraima, depois da captura do ditador Nicolás Maduro. A segunda-feira começou com pouca movimentação de venezuelanos cruzando a fronteira, mas houve comemoração pela prisão de Nicolás Maduro.
Alguns ainda têm receio de falar sobre o assunto. O que te parece o que passou com Maduro? Não quero opinar, não. Não? Não. Por quê? Não, porque não quero, não. A Cindy é brasileira, vive há 20 anos na Venezuela e está insegura sobre o futuro do país. É a incerteza do que vem para o futuro. Nesse ano, se vai ter eleição, se não vai ter, se vai se manter no poder o pessoal que já está. Apesar da tensão no outro lado da fronteira, a situação em Pacaraima, no estado de Roraima, foi tranquila hoje. Os atendimentos no posto de triagem da Operação Acolhida, do governo federal, e o controle migratório da Polícia Federal foram retomados. Neste primeiro dia útil depois da prisão de Nicolás Maduro no último sábado, a expectativa de um grande movimento de carros e pessoas na fronteira Brasil-Venezuela aqui em Pacaraima acabou não se confirmando. Por isso, como não houve esse aumento no fluxo migratório, o Exército Brasileiro acabou decidindo não reforçar o efetivo de militares aqui na região. No momento, nós não reforçamos, não houve a necessidade de reforço. O fluxo de imigrantes, vindo da Venezuela para o Brasil, ele se mantém estável. Segundo o governo do estado, hoje quase 190 mil venezuelanos vivem em Roraima, o que corresponde a 20% da população. O governo do estado solicitou o fechamento da fronteira junto ao governo federal e a nossa ideia é impedir que o fluxo de pessoas, de venezuelanos, de imigrantes possa comprometer aqui o estado de Roraima, no sentido de abarrotar o serviço público. Ainda nesta edição, você vai ver como foi a reação no mercado financeiro depois da prisão de Nicolás Maduro e como as aeronaves americanas conseguiram driblar sistemas de defesa e de comunicação da Venezuela. Agora a gente traz uma boa notícia e esperança. A Anvisa autorizou o início da pesquisa clínica de uma substância que se mostrou promissora no tratamento de lesões na medula espinhal. Os estudos têm o objetivo de avaliar a segurança da aplicação da substância em seres humanos. O medicamento se baseia no uso da polilaminina, uma molécula extraída da placenta humana que se mostrou capaz de regenerar neurônios e ajudar na recuperação de funções motoras perdidas em pacientes com lesões na medula espinhal. As pesquisas foram comandadas por esta cientista por mais de 25 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma esperança, né? Num primeiro momento, nós vamos fazer o estudo apenas para pessoas com lesões recentes, né, em poucos dias, mas a nossa expectativa é de poder ampliar no futuro para pessoas com lesões há mais tempo. Os pesquisadores da UFRJ constataram que a eficácia da polilaminina é maior quando injetada logo após o trauma. Ao todo, 8 pacientes foram submetidos ao experimento. 6 apresentaram melhora significativa. Foi o caso do bancário Bruno Drummond, que em 2018 sofreu um acidente de carro, teve uma lesão na medula e ficou tetraplégico. Em menos de 24 horas, Bruno foi incluído na pesquisa e recebeu a substância. Em setembro do ano passado, o Domingo Espetacular esteve com ele e mostrou a surpreendente recuperação. Esse tipo de estudo faz com que a gente possa, cada vez mais, trabalhar não só o fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação. A fase 1 dos estudos clínicos vai se concentrar no acompanhamento de 5 pacientes, com idades entre 18 e 72 anos, que tenham sofrido um trauma em menos de 72 horas e que estejam com indicação para a cirurgia. Esses pacientes vão receber uma única aplicação na área lesionada. Com isso, a Anvisa quer identificar possíveis efeitos adversos da substância. A depender do resultado, a polilaminina ainda vai precisar passar por outras 2 etapas de estudos para comprovar a eficácia da substância antes de receber o registro da Anvisa. Que a gente possa ter resultados positivos e, a partir daí, resultados de eficácia, de segurança e depois ter evidências mais concretas da importância de incorporação de um produto como esse para o Sistema Único de Saúde.
O Tribunal de Contas da União determinou uma inspeção no Banco Central para apurar os procedimentos que levaram à liquidação do Banco Master. A decisão é do relator do caso, o ministro Jonathan de Jesus. Ele considerou insuficientes as informações enviadas pelo Banco Central e não descartou a adoção de uma medida para paralisar a liquidação do Banco Master. O Banco Central não se manifestou. E olha, 4 amigos ficaram ilhados desde domingo em uma trilha na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Agora à noite, militares do Corpo de Bombeiros encontraram o grupo e ainda fazem esse resgate. O Pablo Nascimento traz agora as informações para a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Giovana. Boa noite para você que acompanha o Jornal da Record. A identidade dessas pessoas ainda não foi divulgada, viu? Elas ficaram perdidas lá nessa região, ficaram presas devido à forte chuva que atinge a região e, por conta disso, o nível do rio subiu. Giovana, uma delas acionou o Corpo de Bombeiros após o grupo se perder na trilha da Lagoa Dourada, que fica na Serra do Cipó, em Jaboticatubas. A Serra do Cipó é um lugar bastante procurado por turistas por conta de suas cachoeiras, montanhas e também pela beleza da natureza. E uma dessas pessoas que ligou para pedir o socorro contou que elas estavam sem barraca, sem comida, sem água, molhadas e com muito frio. E devido ao mau tempo na região, o Corpo de Bombeiros não conseguiu usar o helicóptero para fazer o resgate. E agora à noite, os agentes encontraram essas pessoas e neste exato momento, eles fazem a caminhada de volta. Giovana. Obrigada pelas informações, por trazer essas últimas atualizações para a gente, Pablo. Uma carreta carregada com copos de plástico pegou fogo e interditou parte da BR-101. O veículo foi completamente tomado pelas chamas, olha só. O incidente aconteceu na região de Palhoça, em Santa Catarina, e provocou a interdição total da rodovia. O congestionamento passou de 10 quilômetros. Agentes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra essa via conseguiram controlar o incêndio. A pista sentido Curitiba permanece fechada. Ninguém ficou ferido. E depois de mais de 2 dias, a energia foi restabelecida em bairros da zona sul do Rio de Janeiro. O Pedro Doubal tem os detalhes agora. Pedro, boa noite, é com você. Boa noite, Giovana. A interrupção do fornecimento de energia elétrica começou por volta das 5 horas da tarde do sábado e a luz só foi restabelecida nesta segunda-feira. Bares, restaurantes, lojas e salões de beleza ficaram sem condições básicas de funcionamento em plena alta temporada. A estimativa é que o prejuízo passe de R$1 milhão. O Procon Carioca notificou a concessionária de distribuição de energia Light. Segundo a empresa, a queda foi provocada pelo furto de cabos da rede subterrânea. Agora a Light terá que apresentar dentro de 24 horas um plano de ação para compensar os consumidores lesados ou pode ser multada, Giovana. É verdade. Muito obrigada pelas informações, Pedro. Agora a gente volta com os destaques internacionais. Um incêndio criminoso em cabos de uma usina termoelétrica deixou cerca de 45 mil residências e comércios sem energia em Berlim, na Alemanha. Moradores e comerciantes da capital alemã enfrentam falta de luz desde sábado, em meio a temperaturas baixas. Hospitais também ficaram sem energia e precisaram acionar geradores. Segundo as autoridades, um incêndio danificou cabos ligados a uma usina termoelétrica. A polícia investiga o caso como sabotagem e analisa uma carta que reivindica o ataque atribuída a um grupo ativista de extrema esquerda. Uma forte nevasca atingiu a Europa e paralisou voos, trens e estradas na Holanda e também na França. As autoridades pediram às companhias aéreas que reduzam até 15% dos voos nos principais aeroportos. Em Amsterdã, voos foram cancelados ou desviados devido ao mau tempo. Nas estradas, o gelo e a neve provocaram acidentes e atrasos, enquanto trens estão parados por tempo indeterminado. A nevasca trouxe temperaturas abaixo de zero que devem persistir durante a semana.
O exército de Israel bombardeou alvos do Hamas e do Hezbollah em regiões no Líbano. Os ataques aéreos atingiram infraestruturas militares dos grupos terroristas, depois de alertas para que civis deixassem vilarejos próximos à fronteira. O exército afirma que a operação tem o objetivo de reduzir a capacidade de ataque dos terroristas e evitar ações contra Israel. O Reino Unido e a França lançaram ataques conjuntos contra o Estado Islâmico na Síria. Imagens mostram explosões na região. Os aviões atingiram instalações utilizadas pelo Estado Islâmico para armazenar armas e explosivos. As forças aéreas do Reino Unido e da França confirmaram que não havia civis no local. O objetivo é impedir que o grupo terrorista reorganize suas células e realize novas ações no país. Os ataques contaram com o aval do governo sírio. A operação para capturar Nicolás Maduro foi planejada durante meses e contou com aeronaves capazes de driblar sistemas de defesa e de comunicação. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, exaltou o poderio americano. A recrutas das Forças Armadas, ele disse que um treinamento rigoroso vai prepará-los para ações como as que ocorreram na Venezuela. 150 aeronaves partiram de 20 bases e de navios posicionados no Caribe, rumo à capital Caracas. Locais estratégicos foram bombardeados e alguns aviões realizaram ataques de forma eletrônica. O modelo Growler, projetado para causar interferências, enganou sistemas de defesa e de comunicações venezuelanos. Os aviões ainda provocaram um apagão na rede elétrica, em parte da cidade. Essas aeronaves abriram caminho para que militares a bordo de helicópteros conseguissem chegar até a base onde estavam Nicolás Maduro e a esposa, Cília Flores. Segundo o secretário de Guerra, uma operação assim só pôde ser feita pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ainda hoje, Pete Hegseth participa de uma reunião confidencial sobre a missão na Venezuela com o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio. Também estarão presentes parlamentares dos partidos Democrata e Republicano. No primeiro dia útil depois da prisão de Nicolás Maduro, os principais índices de ações nos Estados Unidos encerraram em alta. O Dow Jones, índice que reúne 30 das maiores empresas do país, fechou em nível recorde. As ações do setor de energia, incluindo petróleo e gás, registraram ganhos significativos impulsionadas pela expectativa de que grandes produtoras possam explorar reservas na Venezuela. E olha, os desdobramentos dessa crise na Venezuela e as projeções econômicas divulgadas também pelo Banco Central influenciaram no mercado brasileiro. O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,83% aos 161.869 pontos. Já o dólar caiu 0,34% e ficou aos R$ 5,40. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas responde por menos de 1% da produção do planeta. Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, a ação americana no país não deve interferir na exploração de petróleo pelo Brasil. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, seguida pela Arábia Saudita e pelo Canadá. Os Estados Unidos estão em 9º lugar. O Brasil é o 16º nesse ranking. Em outubro, o IBAMA autorizou a Petrobras a perfurar em águas profundas, a 175 quilômetros da costa do Amapá e a mais de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. A região é considerada uma nova fronteira de exploração de petróleo. A margem equatorial brasileira, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, está próxima ao território de Essequibo, na Guiana. A Venezuela já reivindicou a região, que é rica em petróleo. O petróleo venezuelano é um petróleo pesado e há várias refinarias de petróleo americanas que foram construídas e otimizadas justamente para esse petróleo. Na margem equatorial, o petróleo é leve. O petróleo tem outra característica.
ele não seria adequado para esse tipo de indústria. Em 2025, a Venezuela produziu cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, o que representa menos de 1% da produção mundial. Com menos reservas, o Brasil produziu bem mais. Foram 3 milhões e 700 mil barris por dia só em novembro, segundo a Agência Nacional de Petróleo. A ação americana na Venezuela e o interesse em aumentar a produção de petróleo mexem com as cotações. O valor do barril oscila entre 57 e 61 dólares. Apesar disso, especialistas dizem que não haverá influência na exploração de novas reservas. O Brasil, né, não tem que ter nenhum temor, pelo menos até esse momento, porque esse petróleo ele não é um petróleo que já está disponível da margem equatorial. Não viria um vínculo tão direto que está acontecendo na Venezuela com a margem equatorial, porque esse petróleo não está disponível. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você.